Fala aí, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui unboxing e primeiras impressões e apresentação do Galaxy Watch 6 Classic de 47mm. O lançamento da Samsung, eu sempre me esforço para trazer tudo para vocês aqui. E esse aqui, ó, nesta caixinha fininha, na caixinha branquinha, da cor que eu queria, tinha feito até um Reels falando sobre isso. Esse aqui é o Galaxy Watch 6 Classic, que tem algumas mudanças da geração anterior de smartwatches da Samsung. Esse não é o vídeo review, eu vou mostrar, falar um pouco das funcionalidades, das especificações e depois eu vou trazer um vídeo depois. Mas eu vou dar uns pitacos agora já nesse vídeo de unboxing para vocês. Não é meu primeiro contato com o dispositivo, vocês sabem, fui convidado para o lançamento da Samsung, não lá na Coreia, mas foi lá em São Paulo. Já pude colocar as mãos nesse cara aqui, mas não testei a fundo ainda. Eu me encantei por essa cor aqui, eu gosto muito. Eu sei que tem gente que vai gostar da cor grafite, que é meio preta, que essa aqui é prata, silver, mas eu gosto e gostei bastante dessa cor quando eu tive o primeiro contato. Bora lá, vou abrir a caixinha e mostrar para vocês o que tem e como é que são as coisas por aqui. Caixinha tradicional de smartwatch, né? Aqui a gente tem escrito aqui, ó, Galaxy Watch 6 Classic. Esse aqui é o modelo de 47mm, é o maior, a gente já vai falar de especificações mais à frente. Caixinha aqui desse jeito, na lateral esquerda do produto Samsung Galaxy Watch Classic. Não vou me ater muito aqui, que eu não sou um degustador de caixas. Aqui tem somente, ó, 47mm LTE. Legal informar vocês. Você tem esse cara aqui com 43 e 47. Pelo que eu dei uma olhada, lá fora do Brasil, você tem a versão 43 com LTE e 47, aliás, com LTE e somente GPS, né? Que é sem a possibilidade de colocar um eSIM. No Brasil, no site da Samsung, eu não encontrei, então, portanto, estou assumindo que o 47mm só tem a versão LTE. Ele já é na versão que dá a disponibilidade de você colocar um chip virtual para poder sair só com relógio, sem seu smartphone, para ter tudo nele, inclusive o WhatsApp, que funciona agora nos watches da Samsung também. Vocês estão vendo aqui que está lacradinho, inclusive dá informaçõezinhas aqui, ó, para você tomar cuidado quando não tiver lacrado. Vamos pegar e romper aqui o lacrezinho pela primeira vez, olha aí, rompemos o lacre na parte de cima, eu acho que tem um em cima e um embaixo, sim, ó, tem um na parte de cima, outro na parte de baixo. Rompemos, lacrezinho difícil, hein? Ó, caixinha sem peso. Vamos ver, aqui já tá o watch, olha isso, cara. Eu me encantei por esta cor prata. Eu gostei muito. Tô cansado de utilizar smartwatches preto, apesar que você pode trocar as pulseiras, né? A gente já vai falar disso já já. Mas esse aqui, então, é o Watch 6 Classic de 47mm. Vamos deixar ele aqui. Deixa eu jogar esse aqui para cá, vamos deixar ele aqui e ver o que tem aqui mais dentro desta caixinha aqui. Lembrando, pessoal, enquanto eu abro a caixa, esse cara aqui estava com um preço legal para quem adquiria, que ele foi lançado junto com o Galaxy Z Fold 5 e o Flip 5. Para quem comprava um dos dispositivos lançados, inclusive foi lançado também os Tab S9 e S9 Ultra, que estava num baita preço para o lançamento, e agora os Tab S9 Ultra é outro vídeo que eu vou tentar trazer aqui para vocês, vem com caneta e vem com a capa com teclado. Enfim, estava com preço de redução de 50% para quem comprava na pré-venda, tá? Ó, vamos aqui abrir o que vem aqui primeiro. Vamos ver se tem mais coisinhas aqui, né? Vamos ver, tem mais coisas. Tem papelzinho, a primeira coisa que saiu daqui foi um papelzinho que é o guia rápido, já tem uma coisa aqui que eu acho que é o cabo. Aqui, o que temos mais? Temos mais... tem um carregador, ó. Vem um carregador, legal, né? Muitos smartwatches não vêm com carregador. A Samsung manda o carregador, esse aqui é o carregador padrão, acredito, de 25 watts que eles têm, padrãozinho que tem nos smartphones também, ó. Fast Charge, então vem carregador na caixa e aqui vem o cabo, né? O cabo para poder você carregar, aliás é por indução, deixa eu ver aqui que eu não sou muito bom nesses negócios aqui, vamos tirar daqui e puxar assim, ó. Esse aqui é o cabinho para você colocar ele aqui na parte de trás e você poder carregar o bichinho. Então você tem carregamento sem fio, teoricamente, né? Você vai ter que deixar ele aqui, não tem nada além de um contato aqui magnético para poder carregar. Basicamente o mesmo carregador da versão anterior, conexão aqui padrão USB tipo C, para você conectar aqui no seu carregador que vem na caixa e pronto para carregar o seu Watch 6 Classic. E finalmente
O watch, né, pessoal? O relógio, vamos tirar daqui. Olha só, cara, quando eu vi isso aqui lá na apresentação em São Paulo, né, que a gente teve um contato aqui de um pouquinho mais de 1 hora com os produtos, eu achei muito bonito. Eu gosto muito da cor prata, né? Silver, cromado, como você queira chamar. Olha só, o watch tem 10,9 milímetros, quase 11 milímetros aqui, né, de largura, caixa de 47, telinha de 1,5 polegadas, ficou um pouquinho maior essa tela aqui. Ela tem resolução maior do que a versão, por exemplo, do Watch 5 Pro, tá? E esta aqui, ó, é a coroa, né? Não é a Digital Crown, não tem nenhum botão que gira, mas a parte de cima aqui gira, voltando a girar. A gente já teve isso na Samsung, ela tirou e agora voltou. Pode ser um dos destaques que façam a galera comprar esse modelo aqui, que é o maior e que tem essa parte aqui da tela que gira e você pode mudar as funções. Aqui o detalhe da pulseira, então você tem aqui um fecho de metal, uma pulseirinha aqui que é de silicone, pode até à primeira vista parecer para você que ela é um couro, mas é de silicone. Eu acho melhor, porque eu gosto de tomar banho com o watch, eu não tiro o relógio para nada, a não ser quando precisa realmente carregar. Então a pulseirinha de silicone, botõezinhos aqui a gente tem 2 botões, na parte superior e na parte inferior, aqui no meio a gente não tem nada, depois a gente vai tirar todos os adesivos que tem aqui. Tem saída de áudio que vocês podem ver aqui, ó, saída de áudio. Todos os sensores localizados aqui na parte de baixo, você tem inclusive então sensor para o batimento cardíaco. Esse cara aqui também tem o ECG, tem a medição da sua pressão arterial, lembrando que para isso você precisa baixar do aplicativozinho extra aí no seu smartwatch, né, para poder funcionar. O Quick Release das pulseiras, vocês estão vendo aqui, ó, que é só você apertar e para tirar, ó, é uma funcionalidade nova. Você apertou aqui e vai puxar. Vamos ver se funciona bem. É só apertar teoricamente e ele vai liberar a pulseira. É isso aí, apertou e puxa para cima, tá? Você vai conseguir liberar as pulseiras e as pulseiras que você já tinha vão funcionar aqui, ou você pode colocar outras pulseiras, obviamente, isso aqui não impede você utilizar outras pulseiras normais, tá? Mas é basicamente apertar isso aqui agora para poder retirar a pulseira. E para colocar no lugar, a gente aperta novamente, aperta para baixo e pronto. Deixa eu ver se ele ficou, já tá prontinho, ó, tá no local, tá fixo. Então essa é a parte do relógio, construída em stainless steel, então de aço aqui, né, a parte da caixa do dispositivo, muito bem construído. Ele é pesadinho, não é nada que remeta assim, um negócio levinho, mal construído, é muito bem construído. E esse aqui é o tamanho maior, e lembrando que já é LTE, então você pode habilitar um eSIM aqui caso você tenha plano na sua operadora, plano pós-pago. Né, o plano da Claro acho que é 119 mais 30 para habilitar o relógio. Eu acho que a Vivo não cobra nada extra, mas você precisa ter um plano pós para habilitar aqui. Ele já é a versão então que pode te dar essa possibilidade de sair só com o watch, sem o seu relógio para fazer, sem o seu smartphone para fazer os seus exercícios e ainda receber informações todas aqui do seu WhatsApp, escutar músicas online, tudo só com o relógio, caso você tenha um plano pós e ative o eSIM nesta versão aqui. Vamos ligar ele pela primeira vez, fazer as configurações com o meu Galaxy Z Flip 5 que está logo ali. Deixa eu ver, segurando o botão de parte de cima, está ligando. Vou sincar já com o Z Flip 5 já. Vai ligar aqui, depois a gente tem que fazer as partezinhas, talvez tenha alguma atualização. Então agora vou esperar ele ligar aqui para mostrar para vocês a primeira telinha. Aqui a gente teve uma atualização de processador, é um Exynos 930, antes a gente tinha o 920 no Galaxy Watch 5 Pro. Então esse aqui é uma atualização, continua em 5 nanômetros. Aqui a gente, vou falar já para vocês, mas a gente teve algumas melhorias e alguma coisa que pode ser que não agrade, vamos ter que testar para ver como é que é. Mas a gente tem uma tela maior, com resolução maior, essa coroa aqui, essa parte de cima aqui que gira e algumas outras coisinhas que a gente vai falar já. Ó, ele está ligando aqui, deixa ele acabar de fazer o boot aqui, ele vai pedir para parear com o smartphone, eu vou fazer o pareamento e a gente vai seguir para falar um pouquinho mais sobre o que mudou, como é que tá esse cara e óbvio, depois o review é outra coisa, tá? Isso aqui é só a apresentação, apareceu um bem-vindo ali, ele vai pedir, ó, Galaxy Watch 6, mandando arrastar para cima e agora ele vai pedir provavelmente para eu parear, ó, Galaxy Watch 6, comece a usar o aplicativo Galaxy Watch, tá vendo? Para escolher o idioma aqui, ó. Bom, o idioma já está em português, vou pegar aqui agora, vamos pegar o Galaxy aqui, abrir aqui o Wearable, né? O Galaxy Wearable, para a gente fazer a sincronização com o Z Flip 5 para começar a utilizar. Olha só, pessoal, acabou de sincronizar aqui com o meu Z Flip 5. Tocando na tela aqui, ele sempre vai acender, você pode optar por deixar
o Always On Display ativado, tá? Aqui arrastando de cima para baixo a gente tem esse coraçãozinho que está aparecendo aqui, é um modo que está definido as minhas rotinas, então eu defini aqui para economia de energia no meu Z Flip 5, vou até ensinar como fazer, que eu já ensinei no S21 FE. Aqui para você poder desligar o dispositivo, aqui você tem as configurações, e aqui em configurações você vai passar por conexões, ele tem Bluetooth 5.3, que é a diferença para a geração passada, que era 5.2, tem Wi-Fi, dá para configurar todas as coisas que você quiser por aqui, tá? É um Wear OS, tá? A versão 4 do Wear OS do Google, com uma skin aqui da Samsung, então você pode utilizar aqui também a versão do WhatsApp para smartphones e você pode baixar aplicativos aqui como Strava e outras coisas, Spotify, já que ele tem um Android aqui como sistema operacional. Para cá você volta, arrastando de novo para cima, de cima para baixo você tem a centralzinha aqui para colocar o não perturbe, para localizar o relógio, para deixar aqui no modo para tocar ou para vibrar, e você pode utilizar a coroa aqui, né, a parte redondinha da parte de cima, que eu chamo de coroa, para poder ligar. Ó, eu liguei o Wi-Fi, tá ligado, para expulsar água e poder tirar a água do seu relógio depois que você utilizar na água, porque ele é a prova d'água. Modo de economia de energia que a gente vai falar em outro vídeo. Aqui modo avião, fones de ouvido e localizar o dispositivo, e aqui mais ainda você pode localizar, a localização ativada, todas as paradinhas. Essa aqui é a Watch Face que vem por padrão, você pode clicar nela aqui, segurando, né? Clicou e segurou para adicionar mais por aqui ou pelo aplicativo lá do smartphone, e você pode customizar, você pode personalizar. Eu vou clicar aqui de novo, clicar em personalizar, aí você pode fazer com outras, né? Mas ó, rodando aqui, ó, você pode personalizar o tipo do que você quer ali dentro. Rodando para cá você pode escolher qual cor que você vai querer para Watch Face, né? Esse aqui é um exemplo. Aqui você pode selecionar as informações que você vai querer. Se eu clicar aqui, por exemplo, na data, eu posso selecionar se eu quero data, se eu quero evento, se eu quero reminder ou qualquer informação de bateria. Então isso aqui você pode customizar, ó, 3 coisas que você pode customizar. Vamos colocar aqui o amarelinho aqui agora nesse momento, e ele definiu agora o padrão para o amarelinho. Óbvio que você pode colocar, se você quiser um digital, não quiser o mostrador analógico. Aqui vocês estão vendo a informação dos batimentos cardíacos. Se eu clicar aqui, ele vai para o batimento cardíaco, vai para o histórico, você pode ver as outras medições que foram feitas, a média, qual foi o mínimo, qual foi o máximo. E se arrastando daqui para cá, você tem essa central de notificações. Aqui já tem o WhatsApp, que eu estou com o WhatsApp instalado, dá para mandar áudio, dá para responder texto, dá para mandar emoji. A versão do WhatsApp está funcionando agora também desde o Galaxy Watch 4, o Watch 5 e o Watch 6, que tem o Wear OS 4. Você tem a possibilidade de instalar o WhatsApp desde o Wear OS 3. E aí aqui você dá para apagar tudo, e rodando para cá a gente tem todas as coisas que o relógio tem. Aqui tem os passos, quantas calorias queimou, os exercícios, que vão ter muitos exercícios aqui. Para aqui para cá você tem a centralzinha com o batimento cardíaco atual. Você pode ter aqui também como está teu estresse, os passos. Se você dormir, né, depois que você utilizar para dormir, no caso aqui ainda não utilizamos. Como vai ser a qualidade do seu sono, que você pode monitorar como você está respirando, e pode monitorar também a questão do ronco. Ele está aqui mais eficiente, a Samsung disse que ele está mais eficiente que a geração anterior. Essa aqui é a medição corporal, então ele tem aqui a bioimpedância, né? Então ele faz também a leitura da composição corporal. Aqui você tem a temperatura, como é que está, o clima, né? Aqui você tem o calendário, e aqui pressão arterial, que eu já sincronizei com o medidor de pressão arterial também. Você pode medir a pressão, calibrando a cada 28 dias. O eletrocardiograma, que você pode fazer também as medições para ver se você está legalzinho do coração. E aqui clicando em mais, você pode adicionar mais coisas aqui. E você pode, voltando aqui, ó, vou voltar para cá, você pode segurar aqui, você pode organizar do jeito que você quiser aqui esses blocos por aqui ou pelo app também. Caso você queira fazer a ordem ou tirar algum daqui, você pode tirar, só segurar ele aqui, e você pode girar para lá e para cá para colocar em qual ordem você quer. Ou se você não quiser algum deles, você pode clicar no menos para tirar do bloco. Vou mostrar aqui a questão da Watch Face, ó. Coloquei uma outra aqui, tá? Se você clicar aqui em mais, vai aparecer por aqui, mas você pode utilizar o app também para visualizar melhor. Então você vai ter, ó, vários tipos de Watch Faces para você instalar. Você escolhe uma, personaliza a que você quiser. Eu estou passeando por aqui só para mostrar, funcionando aqui, ó, para poder girar, né? Ou utilizar uma digital. Caso você queira mais informações, vamos colocar essa aqui, ó, que tem informações não analógicas. E aí você tem, ó, informações
a data ali, terça-feira, 15, o tempo, se a gente clicar no tempo, ele vai direto para o tempo, quais são as informações do clima. Tem aqui ó, as informações do clima mais aqui para baixo. Tem também outras informações aqui na parte de baixo, os passos também. Se você girar, você pode passar por todos os modos que a gente mudou aqui na tela também direto. Então você pode vir arrastando de baixo para cima, ó, clicando nos botões você sempre volta, arrastando de baixo para cima você tem acesso aos aplicativos. Como eu disse, ó, tem Play Store, então você pode instalar o WhatsApp, pode instalar o Strava, pode instalar aqui o seu Spotify. Ele tem 16 GB de armazenamento, essa versão tem 2 GB agora de RAM, tá? A versão anterior tinha 1.5, né? Essa aqui agora você tem 2 GB de RAM. E aqui são seus aplicativos, você pode abrir, você pode utilizar a câmera do seu smartphone aqui se você quiser monitorar, fazer fotos ou gravar vídeos através disso aqui, pode usar a calculadora. Vou clicar aqui ó, para fazer uma chamada, vocês podem ver, se eu quiser eu posso chamar a agenda ou eu posso pegar aqui e discar para qualquer número. A qualidade do áudio é boa, você consegue escutar tranquilamente por aqui, ou pelo seu fone de ouvido da Samsung também, caso você queira, ou você pode fazer a ligação e continuar ali também. Então dá para fazer as duas coisas, dá para escutar quem te ligou e você pode ligar direto do seu smartwatch também, sem ter o LTE, não precisa de LTE para fazer a ligação, ele vai se comunicar via Bluetooth 5.3, ou se você tiver a versão LTE, você pode sair sem o smartphone e fazer ligações direto dele. Segurando o botão de cima aqui, pessoal, você vai ter acesso a Bixby, então ó, ela já está ouvindo, eu vou só sair fora dela aqui. Segurando de baixo, já está configurado aqui o meu wallet, eu posso utilizar o Samsung Pay ou o Google Pay, já que ele é o Wear OS. Eu configurei aqui o Samsung Pay, vou segurar, mas você poderia utilizar o wallet da Google e poder fazer o pagamento com o Google Pay. Eu defini um PIN aqui, tá? Eu vou colocar o PIN. Pronto, já estou com o meu cartão aqui. Eu poderia adicionar outros cartões aqui, inclusive eu tenho outros cartões adicionados já direto ali no smartphone. E aqui é só fazer o pagamento por aproximação, então ele tem NFC, obviamente, só aproximar e pagar. Peguei aqui, pessoal, o meu Galaxy Z Flip 5 para mostrar para vocês. Vocês viram umas cores meio esquisitas assim, ó. Não tem nada com a tela do meu Z Flip 5 não, tá? É que eu uso um filtro na câmera, por isso a tela é uma tela que é um plástico, né? A tela do Z Flip 5. Então, ó, vocês podem ver umas coisas esquisitas, mas pode acreditar que a tela tá normal, tá? Aqui em visores do relógio, talvez vai ficar mais fácil para vocês verem, ó, a quantidade e a personalização. Até esse aqui que eu acabei de colocar, eu posso personalizar e aí, ó, escolher outras cores, eu posso fazer a setagem do jeito que eu quiser dessa watch face que eu decidi colocar. Vou cancelar por aqui e aí você tem mais outras categorias e você pode escolher dentre vários gratuitos ou pagos. Você pode fazer tudo por aqui. Aqui você vai ter também ó, a tela de aplicativos. Então vocês estão vendo aqui, se eu segurar aqui um aplicativo, eu posso mover o aplicativo para onde eu queira, para ficar mais fácil quais aplicativos eu utilizo mais, deixar na parte de cima e alguns que eu quiser menos, deixar aqui na parte de baixo. Então dá para fazer também. A questão dos blocos que eu mostrei para vocês, você pode fazer a edição dos blocos por aqui também, tá? Eu fiz pelo relógio, mas você pode fazer a edição dos blocos por aqui para ver o que você quer que apareça primeiro ou o que você quer que não apareça. Aqui no painel rápido você tem também as configurações do painelzinho quando você arrasta de cima para baixo. Então você pode fazer as configurações, tirar alguma coisa daqui, acrescentar ou organizar do jeito que você quiser. Isso aqui basicamente é isso aqui, ó. Então você pode arrumar na ordem que você quiser. Quando você clica aqui, você pode clicar e segurar também para ir além das configurações, assim que como você faz também no smartphone. E aqui você tem mais configurações do relógio, então você vai poder colocar aqui os modos, ele está seguindo aqui o meu modo do meu smartphone. Você tem aqui notificações, você vai ter o visor, como é que você quer setar o visor, o brilho adaptável ou não, levantar o pulso. Tudo que você quiser configurar, não vou dar aula aqui de smartwatch, né? Mas você pode fazer a questão do wallet, os seus cartões aqui, ó. Eu já estou com um cartão e esse aqui está pendente de ativação ainda, o do Banco Inter, para fazer pagamento por NFC, que estou utilizando o Samsung Pay. Poderia utilizar o Google Pay também, como eu acabei de falar para vocês. Contas de backup, recursos avançados, assistência do aparelho, assistência de bateria. Gostaria de falar para vocês que em 3 ou 4 dias ele vai estar aprendendo o uso aqui, então você pode ter um uso aqui um pouquinho pior do que vai ser a realidade durante os primeiros dias que você estiver utilizando o Watch. É sempre assim. Tirei mais um pouquinho do pulso aqui, pessoal, para mostrar um pouquinho mais próximo para vocês de novo e para completar algumas informações, só para completar. Então tem NFC, dá para fazer pagamentos, a versão de Bluetooth aqui é 5.3, conta 5.2 da geração passada, tem os 16 GB de armazenamento, como eu acabei de falar para vocês, tem 2 GB de RAM, pesa 59 gramas sem a pulseira, com a pulseira ele vai chegar perto dos 85 gramas,
Tem aqui tem 4G, então você pode utilizar ele sem o seu smartphone, você pode utilizar sozinho, fazer ligações e fazer seus exercícios só com o relógio. O processador é um Exynos 930 aí, rodando a 1.4 GHz. Especificações desse cara aqui, ele tem uma tela de 1.5 que eu falei no começo do vídeo. A tela, ela tem mais resolução do que a tela do ano passado. O Watch 5 Pro era 321 ppi de densidade, aqui são bem mais, são 453. Então a tela é maior, com uma resolução maior, com uma qualidade melhorada. E o lance aqui que eu falei no começo do vídeo que eu ia falar para vocês, pessoal, é o caso seguinte. Esse cara aqui teve uma bateria reduzida. Você tem aqui a versão do Exynos W930, como eu falei para vocês, e você tem 425 mAh de bateria. O Watch 5 Pro da Samsung tinha 590. São 28% menos bateria neste cara aqui, tá? O Watch 6 Classic de 47 milímetros, 425 mAh de bateria contra 590 que a gente tinha no 5 Pro. Este não é um review, mas adianto já para vocês que só se o processador tiver tido uma grande evolução, a gente vai poder ter a mesma bateria que a gente tinha no Watch 5 Pro, tá? O Galaxy Watch 6 Classic de 47 com 425 mAh de bateria, na minha sincera opinião, sem testar ainda, óbvio, vamos ver durante a semana, daqui uns 10 dias, 2 semanas, o que vai acontecer. Eu acredito que ele vai seguir a ordem aí. Tem 28% menos bateria e tem a tela maior, com uma resolução maior. Eu acho que mágica ele não vai poder fazer de entregar mais bateria do que a versão do Watch 5 Pro, tá? Então o Watch 5 Pro está num excelente preço, tá? Talvez, dependendo para quem vai comprar agora, se não conseguiu pegar a promoção para comprar no combo junto, o Watch 5 Pro ainda é uma boa. Esse aqui deve ter uma bateria inferior ao Watch 5 Pro em pelo menos 28%. Acredito que a Samsung promete 40 horas de tela para esse cara. Os primeiros dias são tristes, você vai ter que ver o aprendizado, como é que ele vai aprender. Isso depende também de outras coisas, pessoal. Você instalou o WhatsApp aqui, como eu instalei. Se você está em grupos e recebe notificação o tempo todo, se a notificação está setada para ativar a sua tela, se você fica virando o pulso toda hora, se checa muito, muitas coisas influenciam na bateria. No geral, eu ainda acredito que pode ser que tenha 2 dias de bateria nesse cara aqui. Pode ser. A Samsung diz 40 horas. E vai depender também se você vai deixar setado o Always On Display para funcionar ou para não funcionar. Tudo pode variar, mas acredito eu que depois desse tempinho de uma semana pelo menos, ele deve se acostumar e você deve ter pelo menos 2 dias para quem utiliza normalzinho esse cara aqui. Se fizer atividade física uma vez por dia ou 2 vezes por dia, como eu estava acostumado a fazer, pode ser que você tenha bateria. Pode, é tudo hipoteticamente. Pode ser que você tenha bateria para um dia, que é o que a maioria das pessoas faz, carregar o Watch todo dia. Eu não gosto de carregar todo dia, então se ele fizesse pelo menos 2 dias, vai ser legal. Vamos ver, eu volto para falar para vocês depois de uma semana ou pelo menos 10 dias para falar como é que vai estar sendo o uso desse cara aqui. Eu realmente comprei o smartwatch porque eu gosto muito, não foi a Samsung que me enviou, mas eu vou trazer para vocês aqui logo mais um review mostrando, falando como é que tá o uso. Vai ter link na descrição para comprar esse cara aqui e se você quiser investir menos ainda, o Watch 5 Pro é uma bela pedida, eu acho que com mais bateria ainda do que esse. Esse aqui, o lance é que agora tem essa coisinha aqui que gira, né? Na telinha aqui você tem a função de poder girar, coisa que a gente já teve e voltou agora. A gente já teve bateria melhor e reduziram agora. É um vai e vem de coisas. Enfim, pessoal, essa foi a apresentação então do Galaxy Watch 6 Classic de 47 para vocês. Eu gostei muito dessa cor aqui e logo mais tem vídeo sobre o review para falar um pouquinho mais deste cara aqui. Se gostou, por favor, se inscreva no canal, deixa um like aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.